Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês. Este é o canal oficial Evangelista André Santos, maçã de ouro em salva de prata. Este é o canal lindo, maravilhoso que o Senhor Jesus vos concedeu. Inscreva lá neste canal. É o canal oficial, é maçã de ouro em salva de prata, palavra dita em seu momento certo. Ou se não, você entra lá, Evangelista André Santos, Cronos Kairos e Alô ou Olá. Ou se não, você coloca lá, Evangelista André Santos, Cronos Kairos, Olá. Ou Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Este é o canal lindo, maravilhoso que o Senhor Jesus vos concedeu. Vamos por mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete da Palavra de Deus. Estamos em um propósito para falar dos 66 livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, do ômega até alfa, do alfa até ômega. Vamos falar mais de um outro profeta para a glória de Deus. O comentário que a gente vai fazer é sobre a vida de um homem chamado Miqueias. Fizemos um comentário da vida, da biografia de Jonas, conhecido como Ionas, e agora a gente vamos falar de Miqueias, isso mesmo. Vamos começar mais uma paraxá, mais uma pauta para a glória de Deus. E estamos aí formado, bacharel em teologia, estamos aí comentarista bíblico, judaico, grego e hebraico, cultural, histórico e geográfico da palavra de Deus. Vamos lá? Ao primeiro ponto de vista do livro de Miqueias, quem foi ou quem, como Jeová, escreve este livro tão profundo e tão tremendo? Quando observamos ao primeiro ponto de vista do livro de Miqueias, olha só que interessante. O livro do profeta Miqueias quer dizer quem é como Deus, o nome de Miqueias. O nome do profeta Miqueias no hebraico diz quem é semelhante a Deus. O nome de Miqueias no grego é chamado de Miklos, Miklos, que contém 8 características ao nome de Miqueias. Então o nome de Miqueias tem 8 características. Olha só que coisa interessante. Você sabia disso? Agora, o segundo ponto do livro do profeta Miqueias é que o livro do profeta Miqueias é dividido em 3 fases. E quais são essas 3 fases divididas o livro do profeta Miqueias? Então vamos lá. A primeira fase do livro de Miqueias é segundo o advento do Messias. Primeira fase do livro de Miqueias. Segunda fase, o caso de Deus contra Judá e Israel. O caso de Deus contra Judá e Israel. Terceira fase do livro de Miqueias. O reino milenar do reino eterno. Olha só que coisa interessante. Então o livro de Miqueias é dividido em 3 fases, em 3 partes. Ao terceiro ponto de vista do livro do profeta Miqueias, qual foi a data e o local que foi escrito? Foi escrito na Palestina no ano 772 ao ano 722 a.C. O livro do profeta Miqueias contém 7 capítulos e 105 versículos e tem 23 perguntas e 2 promessas. Como também, quem foi o autor do livro de Miqueias? Foi o próprio profeta Miqueias que foi o autor. Livro de Miqueias, capítulo 1 e versículo 1, já temos o relato e a prova viva disso. Também, Jeremias afirma isso. Jeremias 26 e verso 18. Lá tem também a evidência e prova que foi o próprio Miqueias que escreveu o livro de Miqueias, o profeta Miqueias. Agora, o quarto ponto de vista do livro do profeta Miqueias, você sabia que Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías? O livro de Miqueias trata como a história do profeta messiânico, que é a história do profeta Isaías. Realmente andam nu e era andando nu por 3 anos
como um escravo, o profeta Isaías. Na verdade, quando fala que o profeta Isaías andou 3 anos e meio nu, pregando a palavra de Deus, não é que quer dizer que ele estava despido, não. Mas sim, ele estava com uma roupa de escravo, com uma roupa que era considerado nu naquela época da cultura judaica. A base para isso você vai encontrar no livro de Miqueias 8 e 9, capítulo 1, 8 e 9. Você sabia que o profeta Miqueias era do campo? Ele cuidava, ele era lavrador do campo. Olha só que interessante. E que também era fazendeiro, também Miqueias. Agora, o quinto ponto de vista do livro do profeta Miqueias, você sabia que o livro do profeta Miqueias fala de 7 pecados de Israel? Olha só que interessante. O livro do profeta Miqueias fala dos 7 pecados de Israel. Vamos falar de alguns? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro pecado, interter com a iniquidade. Segundo pecado, maquinar maldade contra a sua própria causa ou sua própria pessoa. Terceiro pecado, a luz da alva é o mal, no sentido que buscavam outros holofotes, buscavam outro tipo de luz. Quarto pecado, cobiçava os campos das pessoas. Olha só. Quinto pecado, roubava e com violência. Olha só que interessante. Sexto pecado, cobiçava as casas do povo daquela época. Sétimo pecado, violência aos homens e sobre as casas. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Então, o livro do profeta Miqueias revela os 7 pecados de Israel que cometia naquela época, contra o próprio eles, com eles mesmos e contra a própria família, sua própria paternidade. Entendeu? Olha só que interessante. Então, esta é a biografia do profeta Miqueias. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com a paz do Senhor Jesus. E um ótimo domingão em nome de Jesus.